Convido você a, do jeito que está, fechar os olhos e vamos orar ao nosso Deus. Grande Deus e Pai, gratos somos ao Senhor nesta manhã por nos dar o privilégio de estar na Tua casa, te louvando e te adorando. O Senhor, mais que ninguém, conhece o nosso coração, conhece as nossas necessidades, conhece o quão gratos somos ao Senhor pelas bênçãos que também tem nos concedido. Por isso, ó Deus, devotamos a Ti nesta manhã a nossa vida e pedimos que os momentos que estamos passando aqui, Pai, preencha cada vez mais nosso coração de fé e de esperança no Teu breve retorno a esta terra. Abençoe os Teus filhos aqui nesta terra, em todo esse planeta Terra. Por Jesus, amém, Pai. Amém. Um bem-aventurado sábado para você. Hoje é o primeiro de 52 sábados que nós teremos, né? Via de regra, a cada ano, 52 semanas também. Certamente, você, eu, já pensamos em como deve ser esse ano, né, de 2026, naquilo que precisamos evoluir mais, naquilo que talvez gostaríamos de deixar e não praticar mais. Uma delas que eu gostaria que fosse é continuar tendo com um coração ainda mais alegre e ansioso, é ter o céu como meta e como prioridade de vida neste ano de 2026. Eu sei que já deve estar lá nas suas prioridades, mas eu quero reforçar. E hoje, de manhã, nesta manhã, na reflexão que faremos na Palavra de Deus, nós iremos refletir um pouco sobre como será viver no céu. A Igreja Adventista carrega em seu nome a certeza do breve advento de Cristo a esta terra. Dentre as profecias, as promessas que a Bíblia traz, muitas delas já se cumpriram. Não é isso? No livro de Daniel, as 70 semanas, sobre a vinda do Messias, a destruição de Jerusalém também no ano 70 e diversas outras. Mas nós temos também o advento de Cristo como sendo uma das principais promessas que ainda falta se concretizar na Bíblia. E dentre essa promessa está também o que diz Apocalipse 21, sobre um novo céu e uma nova terra. Mas a pergunta que vem a nós e que nós precisamos encher o nosso coração também é: se o céu, ele será um lugar tão bom para você e para mim, mas como será viver no céu? Quão bom será estar naquele lugar? É claro que nós não temos assim as palavras, como a própria Bíblia já diz também, as palavras elas não podem descrever aquilo que Deus tem preparado para você e para mim. Ellen White toma essa passagem, que é aplicada ao Espírito Santo, do que Ele pode fazer na nossa vida, mas reinterpreta conforme também aquilo que Deus tem preparado lá no céu para você e para mim. Como será viver no céu? Então, eu já começo pontuando aqui que, por mais que nós vamos refletir, pensar, falar, ver aqui, ainda assim está muito distante do que aquilo que Deus tem preparado para você e para mim lá no céu, que será também aqui, né, a nova terra restaurada. Mas a Bíblia traz revelações suficientes e necessárias para que você e eu tenhamos o coração aquecido, a esperança revigorada de que sim, valerá a pena estar neste lugar, morar neste lugar, e quando lá chegarmos, concluiremos que todo e qualquer desafio que enfrentamos aqui nessa terra, e exclamaremos: nossa, quão fácil foi herdar o céu, porque aquilo que deixaremos não se comparará às grandiosidades que nós teremos nessa cidade celestial, no novo céu e nesta nova terra. Eu creio que muitos, pode passar mais um slide aí, eu creio que muitos já tiveram o privilégio de ler, ou na sua totalidade, ou em partes, esse livro aqui, ó, Visões do Céu. Os editores, eles fizeram um compilado ali, né, de várias passagens que Ellen White trata acerca de como será realmente ali viver no céu. E esse livro é um livro muito interessante. Se você ainda não teve o privilégio de ler, ou em partes, ou em total, pode ler,
que vale muito a pena ler esse livro ali também, certo? Visões do Céu, um livro que fala muito ao coração. E essa, muito mais do que aquilo que nós cristãos adventistas acreditamos, é uma das maiores escritoras, né? A escritora mais traduzida, né? Escreveu mais de 100 mil páginas, e como ela mesma gostava de ser identificada, né, como a mensageira do Senhor. E esse foi o foco e a meta da sua existência aí também. Então, a mensagem de hoje vai tomar como parte o que ela diz nesse livro e também o que a Bíblia diz acerca de como será viver no céu. Pode voltar para o slide anterior, por favor, né? O texto e a promessa que está lá em João capítulo 14, versículo 2 e 3. Se você trouxe a Bíblia, eu gostaria que você abrisse nesse texto aí. Se você não trouxe, não tem problema, eu vou ler aqui da frente também. João capítulo 14, versículo 2 e versículo 3. Um texto muito conhecido. João capítulo 14, versículo 2 e o versículo 3. E o texto diz: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, e quando for e vos tiver preparado o lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é uma promessa, né, que nós almejamos que aconteça o quanto antes, porque ela enche de esperança o nosso coração, né? A esperança de viver com Jesus no céu tem afastado da nossa vida o desânimo dos nossos corações, em especial nos momentos de desespero e também escuridão. O céu, como será? Como será viver no céu? Lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 1 e 2, o mesmo apóstolo escreveu, João 14, diz também lá: vi novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e eu, João, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. Apocalipse 21, 1 e 2. Cada um de nós podemos ter uma imaginação a respeito do lar dos remidos, mas é como eu disse, nós não podemos ter a plena convicção de como será tão gloriosamente viver nesse lugar. O Éden, ele será restaurado, será restabelecido mais gloriosamente adornado do que no princípio. E essa é a principal promessa bíblica que você e eu aguardamos se cumprir, juntamente com a segunda vinda de Cristo. Após uma viagem, vamos imaginar aqui o cenário agora então, vamos pintar um quadro cronológico. Após uma viagem, então, Jesus então vem, as pragas acontecem, Jesus então aparece no céu, vem buscar então os seus filhos, todos os mortos em Cristo Jesus irão ressuscitar, transformados, os vivos também serão transformados ali, cada um acordará da sepultura, por exemplo, com a sua estatura como morreu, né? No meu caso, 1,84, 1,60, cada um, mas seremos o quê? Transformados. E ali então começará, nós teremos uma viagem ali que durará 7 dias de ascensão ao mar de vidro, onde Jesus, com as suas próprias mãos, ele vai colocar uma coroa na sua cabeça e na minha cabeça também, pela graça de Deus. Nós iremos então nos caminhar em direção à porta da cidade. Jesus, com os seus braços, ele abrirá os portais da cidade, feitos de pérolas, e dirá: lavastes as vossas vestes em meu sangue, permanecestes firmes na minha verdade, então entrai. Esse então será a abertura de quando os cristãos, salvos por Jesus, estará adentrando então as portas da cidade santa, da Canaã celestial. Será de fato um momento assim extraordinário, dos quais a nossa mente às vezes não consegue pensar de fato, a não ser pelos olhos da fé, a não ser pela fé em Cristo Jesus. Então,
com base naquilo que a Bíblia diz, naquilo que Ellen White comenta também, nós trouxemos aqui 16 situações ou 16 cenários de como será viver no céu. Lembrando, as nossas palavras não podem descrever de fato como será a morada, mas é o suficiente para que nós tenhamos o coração aquecido e a certeza de que vale a pena estar lá. Primeiro deles, lá no céu, nós iremos reconhecer os nossos amigos, assim também como os discípulos reconheceram Jesus após a sua ressurreição. O corpo, ele será glorificado e ele será perfeitamente mantido a identidade de cada um de nós. Não tem? A nossa identidade aqui, as nossas digitais, elas são únicas. Então também a nossa digital, ela será mantida, a nossa identidade. E na ressurreição, toda pessoa terá o seu próprio caráter. Mas talvez alguns vão pensar e vão falar assim, vão olhar para mim e vão falar assim: poxa, Helder, você deu uma repaginada aí no visual, hein? Sim, deu uma repaginada no visual. Mas o caráter, a sua identidade será mantida e nós iremos reconhecer ali os nossos amigos. Esse é o primeiro ponto lá no céu. Segundo ponto também, todos os nossos defeitos e deformidades, elas serão deixadas no túmulo. Restabelecidos a árvore da vida, no Éden há tanto tempo perdido, os remidos, eles crescerão até a estatura completa da raça em sua glória primitiva. Vou tomar aqui como exemplo Lucas Percy. Lucas, vai chegar lá no céu, você vai chegar com a mesma estatura que você tinha aqui, mas aos poucos, Lucas, você vai atingindo, à medida que o tempo vai passando, a mesma estatura que Adão tinha também. Sei lá, 4 metros, 5 metros, não sabemos. Eu também vou crescer a estatura. Todos nós que aqui estamos, se tem alguém aqui satisfeito com a sua altura, eu espero que não, mas se tiver, você vai alcançar a estatura sublime e alta, como se fosse Adão e Eva ali também. Então veja, o nosso corpo exterior também, ele será restaurado, nós cresceremos também, nossos defeitos serão deixados para trás, as nossas deformidades também. Terceiro ponto, Ellen White diz que ali ela viu casas belíssimas, que tinham aparência de prata, apoiados por 4 colunas machetadas de pérolas preciosas, muito agradáveis à vista, e elas se destinavam à habitação dos santos. Em cada um havia uma prateleira de ouro, e ela viu muitos dos santos entrarem naquelas casas ali, tirarem a sua coroa resplandecente e pô-la em cima daquela prateleira. E eles então saindo estão para o campo, ao lado das casas, para lidar com a terra. Queridos, eu não sei quais serão as diversas atividades que nós faremos lá, mas uma delas nós temos certeza, que nós, os salvos, redimidos no céu, realizarão as atividades que também o primeiro Adão fazia. Já pensou na atividade que Adão tinha, né, quando estava no Éden, de realmente ali, né, não só de um paisagista, mas aquele que cuidava de fato e expandia a beleza naquelas árvores e plantas ali também. Quarto, entramos então num campo cheio de todas as espécies de animais, o leão, o cordeiro, o leopardo, o lobo, todos juntos em perfeita união. Passamos pelo meio deles e eles pacificamente nos acompanharam. Então veja, hoje nós não podemos ter esse contato tão próximo de algumas criaturas, de alguns animais, é fato, mas lá no céu, nós sim iremos manter contato com todos os animais, com todas as criaturas, onde haverá paz e harmonia entre os seres humanos e os animais novamente também. Quinto ponto lá no céu, nenhuma árvore da ciência do bem e do mal oferecerá uma oportunidade ao homem de tentação. Não haverá ali tentador, nem a possibilidade do mal, porque todos os caracteres resistiram à prova do mal, e nenhum ali será jamais suscetível ao seu poder. A mancha do pecado não vai mais entrar nesse universo purificado. Sexto ponto, que nós podemos ver lá no céu, que o mar,
Durante toda a história, ele é um ponto também que separa os amigos. Ele é uma barreira entre nós e aqueles a quem amamos. Na nova terra, já não existirá mais mar. E ali não passará mais, aqueles barcos levando e separando pessoas, amigos e famílias. Na terra renovada, não haverá torrentes impetuosas, nem oceano consumidor, nem ondas agitadas e rumorejantes também. 7º ponto lá no céu que nós podemos observar: no lar dos remidos não haverá lágrimas, nenhum cortejo fúnebre, nenhuma exteriorização de luto. E morador nenhum dirá: enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da sua iniquidade. Não haverá morte, não haverá sofrimento e não haverá dor. Só por essa razão lá no céu, já valeria a pena estar lá, já valeria a pena morar no céu. Não haverá morte, não haverá dor, não haverá sofrimento. Queridos, ninguém quer sentir dor. É pesaroso sentir dor. É muito doloroso, Que eu digo doloroso, muito mais do que doloroso, é doloroso demais sentir dor, mas lá não haverá também. 8º ponto: sem casamentos e sem nascimentos. Nossa, Helder, mas e aí? Então, se eu não casar aqui, já era, não vou casar mais. Bom, foi até uma questão, Zé Carlos, que os fariseus e saduceus colocaram para Jesus: Senhor, essa mulher aqui casou com um cara, o cara morreu. Casou com outro, o cara morreu. Casou com 7, o cara morreu. E aí? Quem lá no céu vai ser esposo dessa mulher? Eu mesmo aqui, e aí? Se for o caso aqui, quem vai ser esposo lá? Ele ou eu, dessa mulher? Então, não haverá casamentos e nem nascimentos também lá no céu. Nem dos que foram despertados da morte, nem dos que forem transladados sem ver a morte, casará ou será dado em casamento. É uma instituição sagrada, muito sagrada, mas lá no céu não será dado continuidade. Eles serão como os anjos de Deus. O próprio Jesus disse: membros da família real. Outro ponto também, talvez alguns vão gostar desse daí, Não haverá noite ou necessidade de repouso. Tem a Nicole aqui, eu acho que ela tem um hábito, não sei, é uma dificuldade para dormir, mas assim, para ela dormir é perca de tempo. Eu queria ficar acordado o tempo todo. Eu sei que essa fase um dia vai passar, mas assim, lá não haverá noite ou necessidade de repouso. Ninguém necessitará ou desejará o repouso, que muitas vezes almejamos hoje. Não haverá cansaço em fazer a vontade de Deus e oferecer também louvor ao seu nome. Não necessitarão também nem a luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia. Apocalipse 22, versículo 5. A cidade não precisa nem de sol e nem de lua para lhes darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 21, versículo 23. 10º item lá no céu: nós teremos uma comunhão face a face com Deus. Lembra, teve um homem aqui nessa terra, que ele queria muito ver Deus, e ele falou: Senhor, eu gostaria de te ver. Moisés. E aí Deus falou: mas Moisés, complicado, você me ver, porque você não suportaria. Ele falou: vamos fazer o seguinte, olha, eu vou atender em parte seu pedido ali, você vai se colocar entre uma fenda e uma rocha aí, e eu vou passar e você vai ver as minhas costas. E ele realmente assim achou que estaria morto naquele momento ali. Lá, eu e você, pela graça de Deus, veremos face a face Deus. Teremos o privilégio de entreter franca comunhão com o Pai e com o Filho. E estaremos em sua presença e contemplaremos então a glória do seu rosto. 11º ponto. Esse é um ponto muito importante também, que tem a ver com relacionamento. Lá no céu, não haverá discórdia ou contenda. Ellen White bate firme nessa tecla aqui. Vozes contenciosas não perturbam a suave e perfeita paz no céu. Ali vai reinar somente o amor. Não haverá elementos dissonantes, nenhuma discórdia, contenda ou guerra de palavras, como costumamos ver de tempos em tempos.
a comunhão pura com os seres santos, a vida social harmoniosa com os bem-aventurados anjos e com os fiéis de todos os tempos, que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Tudo no céu é nobre e elevado. E aqui vem uma parte muito interessante, que esse é o nosso alvo aqui também como cristãos. Nesta terra, todos procuram o interesse e a felicidade dos outros. Queridos, essa é a maior, é o que resume a lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ainda é um grande desafio olharmos para o nosso próprio umbigo e esquecermos às vezes a necessidade do nosso semelhante. Lá será assim. Ninguém se dedica ao cuidado de si mesmo. O prazer principal de cada pessoa será ver o quê? A alegria estampada no rosto do seu próximo, do seu semelhante, daqueles que estão ao seu redor. 12º ponto lá no céu, o sábado. O sábado ele será observado lá na nova terra. Não será o domingo, não será a segunda, a quarta, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Isaías capítulo 66, versículo 22 e 23, tem essa promessa ali, né, que o sábado, a lei de Deus permanecia firme para sempre, e existiria na nova terra por toda a eternidade, e ela viu que o sábado nunca será anulado. Antes, por toda a eternidade, os santos redimidos e toda a multidão celestial o observarão em honra ao grande Criador. O sábado não se destinava meramente a Israel, mas a todo o mundo. O sábado é um símbolo, mostra para o nosso Criador. É o dia, das 24 horas, é onde nós reconhecemos Deus como nosso Criador. Nós recebemos Deus em nossa vida, porque falamos, Senhor, graças damos a Ti, porque durante 6 dias o Senhor criou os céus e a terra para ser bênção para a minha vida. Por isso eu Te louvo, dia após dia. O sábado será adorado, Deus será adorado, o sábado será observado durante toda a nova terra. 13º ponto, o povo de Deus ele vai se sentir em casa. Você não vai achar que você vai estar em um lugar diferente, estranho, um lugar que você não está se sentindo familiarizado, né? O próprio Isaías 32, 18 diz, o meu povo habitará em morada de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e de descanso também. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição dos teus termos. Edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. O trabalho na sua plenitude continuará sendo uma bênção lá na nova terra, como originalmente foi criado por Deus para ser. 14º ponto, nós teremos uma vida ativa e objetiva. Não será algo vago, como algumas pessoas demonstram, ou talvez a mitologia queira demonstrar. Na terra renovados, redimidos, empenhar-se-ão em ocupações e em prazeres que levaram a felicidade a Adão e Eva lá no início também do jardim do Éden. Será vivida a vida edênica, a vida no jardim e no campo. No jardim e no campo. Cada faculdade será desenvolvida, toda habilidade ela será aumentada dia após dia, ou de tempos em tempos. O céu, ele é uma escola. Os campos de estudo, o universo. O seu professor, o ser infinito. Cristo será ali o nosso professor. Cristo será ali o nosso professor. Ele nos patenteará a beleza e glória da natureza. Revelará o que Ele é para nós e o que nós somos para Ele. Verdades que hoje nós não podemos conhecer em virtude das nossas limitações finitas. E ali nós iremos conhecer. Conheceremos também, viu Cida, o início do pecado. O início da história do pecado. Da fatal falsidade em sua ação sinuosa. Da verdade que não se desviando das suas próprias linhas retas, se defrontou com o erro, mas que venceu o erro. Tudo ali então será manifesto. Assim como o nosso conhecimento ele é progressivo, também o amor, a reverência e a felicidade também
serão progressivos, também aumentarão tempos após tempo. Quanto mais aprendemos, quanto mais os homens aprenderão acerca de Deus, mais nós iremos admirar quem é Deus, mais nós iremos ficar abismados com seu caráter, com quem Ele é. Penúltima situação da revelação que nós temos de como será viver no céu. Todo remido, todo salvo, vai compreender a atuação dos anjos na sua própria vida. Às vezes a gente não, pelo menos eu, às vezes não me demoro muito nesse fato, mas desde quando nascemos, ou até mesmo talvez fomos sendo gerados, Deus designou um anjo, que até hoje, há 41 anos me acompanha, há 60, há 80, há um aninho, alguns meses acompanha. E lá no céu, nós iremos ter esse momento extraordinário, onde nós iremos compreender a sua ação em nossa vida. Nós iremos poder conversar com Ele, como foi também ser o nosso guardador, desde os nossos primeiros momentos de vida, que vigiou nossos passos, cobriu a nossa cabeça dos perigos, dos desafios que nós passamos aqui nesta terra, nos protegeu no vale da sombra e da morte. O teu anjo, que está do teu lado, 24 horas por dia, tem um papel fundamental na proteção, no cuidado de você, no cuidado de mim, de cada um de nós. Todas as nossas perplexidades da vida serão ali explicadas. Por que aconteceu isso com a minha mãe? Por que aconteceu isso com meu pai? Por que aconteceu isso com a minha esposa? Por que aconteceu aquilo com a minha esposa? Por que aconteceu isso com o meu filho? Por que comigo aconteceu essa situação tão desagradável? Lá nós iremos entender, de fato, serão explicadas as nossas perplexidades, que hoje nós presenciamos, mas a gente não consegue entender ou compreender como nós gostaríamos de compreender. Onde para nós pareciam apenas confusão e decepção, propósitos frustrados e planos subvertidos, ver-se-á um propósito grandioso, predominante, vitorioso, uma vitória, uma harmonia divina. Quem estava aqui no sábado passado, ou no retrasado, salvo engano, pôde já, eu me lembrei agora, viu, Zé Carlos, um vislumbre da pregação que o Amir fez, né, das histórias que ele contou. Você viu, poxa, vinha, a compreensão plena das nossas perplexidades, na sua plenitude, entenderemos quando chegarmos ali no céu. 16º ponto, que nós iremos refletir aqui nesta manhã, Jasmim, ali haverá música e cânticos que ouvidos mortais jamais conseguiram ouvir, e nem espírito humano conseguiu conceber, mas haverá música, com exceção, né, do que em visões de Deus se tem revelado também. E eu parto, irmãos, para a conclusão da nossa reflexão de hoje, de como será viver no céu, trazendo a esperança, a mensagem também de Hebreus 10, versículo 27, que diz: ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Estamos então a caminho de casa, e aquele que nos amou de tal maneira que morreu por nós, construiu para nós uma cidade, a Nova Jerusalém, que será o nosso lugar de repouso, onde não mais nem um pingo de iniquidade, de pecado haverá em todo o universo, em toda a plenitude da criação de Deus. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, diz também, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência. Paciência. Vamos ser pacientes, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar o quê? A promessa. Sejamos animados pelo pensamento de que o Senhor logo virá. Alegre-se então o nosso coração com essa esperança. Estamos nós, você e eu, a caminho de casa. Por mais que às vezes passamos por momentos onde achamos, puxa, vai demorar demais, ou está demorando demais. Aquele que nos amou de tal maneira, que morreu por nós, que construiu para nós uma cidade, a Nova Jerusalém, será o nosso lugar de repouso, e não haverá naquela cidade tristeza, na cidade de Deus.
Bem-aventurados os servos, que quando o Senhor vier, o achar o quê? Vigiando, vigiando. A vida na terra, queridos, é o princípio da vida no céu. Essa é a tônica aqui desta manhã. A vida na terra é o princípio da vida no céu. A educação aqui na terra é a iniciação dos princípios do céu. O trabalho aqui na terra é o preparo para o trabalho lá no céu. O que hoje somos no caráter e no serviço santo é um prenúncio certo do que nós seremos. No livro Educação, Ellen White diz: nem a eternidade compensará aquilo que poderíamos ter aprendido aqui e não aprendemos. A vida na terra é o princípio da vida no céu. Nós precisamos já das muitas realidades que será o céu. Nós precisamos já viver e aplicar na minha vida e na sua vida, pela graça de Deus, aqui nesta terra, para que o céu já seja uma realidade na sua e na minha vida aqui também. Eu gostaria que você internalizasse essa mensagem, refletisse, pensasse e reafirmasse a sua decisão. Senhor, o céu nesse ano de 2026 também e acima de tudo continuará sendo uma realidade, e essa meta vai de fato alinhar todas as minhas demais metas de vida para esse ano de 2026. Eu convido a você a se colocar de pé para nós terminarmos o nosso culto desta manhã de sábado. Querido Deus e Pai, nós aguardamos, o nosso coração, ó Deus querido, espera ansiosamente, onde chegará o momento que a bandeira do amor será levantada para nunca mais ser descida. Querido Deus e Pai, nós iniciamos essa caminhada em determinado momento da nossa vida, e nós queremos ser perseverantes, permanecer firmes até o final. Por favor, ó Deus, não permita que nada tire o nosso foco, que nenhuma tentação, nenhum pecado, nenhum brilho falso tire dos nossos olhos a direção para o céu. Pai querido, se porventura escorregarmos, cairmos, obrigado porque a Tua mão estará pronta a nos levantar, a nos ajudar a levantar, Pai. Senhor, esteja conosco durante esse ano de 2026. O nosso desejo é que o Senhor retorne logo, o quanto antes, Pai querido. O relógio é o Senhor que mantém o tempo, que é o Senhor que mantém a ordem. Mas enquanto isso, Deus, queremos estar vigiando e prontos para esse grande dia. Queremos morar, Senhor, no céu, onde não haverá dor, sofrimento, tristeza. E como podemos refletir um pouquinho nesta manhã? Será realmente um lugar espetacular, será um lugar aprazível e alegre de se viver por toda a eternidade. Cuida do Teu povo, cuida das nossas famílias, onde quer que eles estejam. Abençoe cada filho Teu espalhado por esta terra. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Eu almejo